Olá amigos que acompanham este canal, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e se você não é inscrito ainda eu convido você a se inscrever, deixar o seu like no vídeo de imediatamente, senão você vai acabar esquecendo ao longo do vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Você não vai encontrar só os vídeos do Bom Dia Mercado que são praticamente diários, mas também tem outros vídeos por aqui sobre trade, tem meu curso gratuito aqui embaixo, tem uma playlist sobre várias aulas de trade, enfim. Desfrute do canal, que é de graça, tá bom? Bom, acabei agora a Liga dos Campeões no dia 6, estou gravando esse vídeo pós-Liga dos Campeões. Só dei um clique que foi um overlimit no Bayern com o Villarreal sem sucesso, jogo muito decepcionante do Bayern hoje. Eu fiz um comentário, 2 comentários em áudio lá no Telegram, se você não me segue no Telegram o link está aqui embaixo. Foi realmente um desastre o desempenho do Bayern hoje. Não me deu leitura nenhuma para trabalhar no Match Odds. Mas eu acredito que o desempenho do Bayern nesse dia ele foi salvo pela incompetência e talvez sorte do Villarreal em matar o jogo. O Villarreal teve pelo menos 3 chances muito claras de finalizar talvez esse mata-mata, né? Óbvio, falar que o Villarreal se ganhasse de 3-0 estaria finalizado por um time como o Bayern é mentira, mas estaria bem encaminhado, né? Só que 1-0 só, indo para Munique, olha, tenho minhas dúvidas se o Villarreal vai aguentar a pressão, tá? Tenho minhas dúvidas. Mas é isso, só dei esse clique. No jogo do Real Madrid não encontrei nenhuma oportunidade. O Real Madrid marcou o primeiro gol quando não tinha leitura. O Real era até pior no jogo no momento. E depois o segundo gol veio de rajada. E aí daí pra frente eu não fiz mais nada. Então foi um dia, por enquanto, né, ainda temos Sul-Americano e Libertadores, mas por enquanto foi um dia mais fraco de oportunidades. Eu pretendo fazer alguma coisa no Palmeiras também agora à noite. Ontem nós tivemos a vitória do Flamengo. Eu achava aquela odd do Flamengo muito baixa. O Corinthians realmente teve dificuldade na altitude contra o time do Al-Azzurri. A gente comentou aqui que seria uma possibilidade de trabalhar em Lei Corinthians, né? Mas vamos falar sobre o dia de hoje. Nós temos hoje o início das quartas de final da Europa e da Conference League e mais Libertadores e mais Sul-Americana. Então eu convido você para a gente fazer essa análise juntos, tá bom? Criação de cenário. Vamos começar pela Europa League entre Leipzig e Atalanta. Só lembrando você, todo Bom Dia Mercado a gente tem sorteios de banca aqui da Betfair, então participe. No primeiro comentário fixado, tem os termos desse sorteio, mas é bem simples, mas dá uma conferida ali para você não perder nada, tá bom? Leipzig e Atalanta. Bom, o Leipzig está em ascensão na temporada e a Atalanta está em declínio, né? Se a gente pode dizer assim. O Leipzig tem a chance, essa temporada, de levantar um título importante pela primeira vez. Afinal de contas, o Leipzig foi subindo de divisão na Alemanha sem ser campeão, né? Acho que se ele ganhou uma liga regional foi muito, né? E essa temporada ele é o semifinalista da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, vai disputar o jogo contra o União Berlim e tem essas quartas de final contra a Atalanta. Óbvio, o time do Leipzig já foi semifinalista, se eu não estou enganado, de Liga dos Campeões, perdeu para o PSG, né? Naquela ocasião o PSG foi disputar a final com o Bayern e acabou perdendo também, mas essa temporada o Leipzig melhorou na hora certa e principalmente dentro de casa, por isso que eu acredito que essa cotação do Leipzig ela está tendendo a 1,75, né? Ela está tendendo a ser bem justa, porque o que o Leipzig vem apresentando em casa é muito interessante. Já a Atalanta, se a gente for comparar a Atalanta, o desempenho fora de casa, na Série A italiana é muito bom. A Atalanta vem mal dentro de casa, mas fora de casa vem muito bem, tá? Então, talvez, por isso que eu falei que a odd do Leipzig pode tender a estar correta, mas depende muito do desempenho da Atalanta fora de casa, tá? São 2 times também que buscam o título. A Atalanta, eu falei do Leipzig aqui, mas a Atalanta não ganha um título de expressão há muito tempo, né? Perdeu a oportunidade de ir mais à frente na Copa Itália, saindo para a Fiorentina com gol no último lance do zagueiro. Então eu acredito que a Atalanta também vai levar muito a sério essa Europa League. E eu acredito que Leipzig, Atalanta e Barcelona são os grandes favoritos para levar essa competição esse ano, tá bom? Bom, para esse tipo de jogo, eu sinceramente viria para trabalhar o mercado de gols. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque trata-se de o primeiro jogo
entre as duas equipes. Geralmente o primeiro mata do mata-mata é um pouco mais truncado. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, o jogo do Leipzig contra a Real Sociedad, que foi a partida anterior, se eu não estou enganado, ou foi o Betis? Foi contra o Betis? Acho que foi contra o Betis. Por favor, deixa eu fazer essa consulta. Foi contra aqui o Spartak Moscou. Será que foi contra o Spartak Moscou? Não, porque eles não jogaram contra o Spartak. O Spartak foi eliminado. Foi contra o Betis. Cara, não consigo me lembrar. Enfim, foi contra um time espanhol. O primeiro jogo foi muito bom. E a Atalanta, quando jogou com o Leverkusen, também na primeira partida, foi, se eu não me engano, 3-2. Então, assim, fica difícil só olhar para o histórico dos primeiros jogos e dizer que com essas equipes aqui o jogo tende a ser under. Talvez não, tá? Para esse tipo de cotação no Match Odds, o que eu preciso? Eu preciso de uma Atalanta recuada, completamente desinteressada, o que eu não acredito muito, para trabalhar em lei Atalanta ou back Leipzig. Como eu não acredito, e eu sei como a Atalanta joga, provavelmente ela vai jogar até tentando manter posse no campo do adversário, contra-atacando, eu acredito que a odd do Leipzig pode tender a corrigir ou a gente pode ter cenário para gols. É bom lembrar o seguinte, o Leipzig é um dos times que mais marcou de bola parada na Bundesliga e a Atalanta não defende muito bem esse fundamento. Outra situação que facilita o mercado de gols são os contra-ataques. O Leipzig foi, se eu não me engano, até o momento ainda é o time que mais marcou de contra-ataque na Bundesliga. Foram mais de 8 gols, então é bom ficar de olho. Caso o Leipzig já esteja vencendo e a Atalanta passe a se expor, a gente pode ter uma situação assim. Vamos conferir com mais detalhes essa estatística aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês, para ficar mais fácil. Olha só, ó. O Leipzig tem 10 gols marcados de bola parada na Bundesliga. Eu estou analisando a Bundesliga para ficar mais fácil. E 9 gols de contra-ataque. A Atalanta tomou 5. Então a gente tem aqui um match interessante que é o Leipzig, quando tem uma situação de vantagem e joga contra uma defesa que está postada contra a sua equipe, né, que está vindo atacando o Leipzig contra-ataca muito bem. Então, essa situação para gols me chama muita atenção, talvez nem sempre para uma longa exposição, mas pode ser uma situação para você buscar um gol nos minutos finais. Deixa eu ver se a gente tem essa incidência aqui, olha que legal, ó. A Atalanta sofreu 16% dos gols fora de casa depois dos 81 minutos, né, e marcou 24%. Então, esses minutos finais aqui podem ser, sim, interessantes para a gente ficar de olho. E olha que legal, ó, nos primeiros 10 minutos de jogo, o Leipzig não marcou nenhum gol dentro de casa. Olha, pode ser sim, uma situação interessante. O principal jogador do Leipzig é o Nkunku, tá vivendo uma temporada espetacular. O André Silva também melhorou muito no time do Leipzig, mas o Nkunku também é o líder em assistência. O Zapata, eu não sei se volta da lesão que teve. Se não voltar, a gente vai contar muito com os chutes de fora da área do Malinovskyi, se ele for jogar. O Mario Pasalic também. A Atalanta é um time que cruza muita bola pelo lado direito, em profundidade. É um time muito bem treinado. Não vacila com a Atalanta no Match Odds, que ela pode acabar te surpreendendo, tá bom? Então eu vou marcar aqui, ó, como a gente colocou ali, bolas paradas do Leipzig, talvez o mercado de gols, e eu não vou vir para esse jogo para trabalhar o Match Odds, eu acho muito arriscado, tá bom? Eintracht Frankfurt contra o Barcelona, o novo Barcelona do chavismo, né? O chavinismo, como a gente queira chamar. O Barcelona é outra equipe, né? O Barcelona que começou o ano de 2022 não é o mesmo Barcelona que temos hoje. Hoje o Barcelona está voando e eu posso dizer para vocês que é o grande favorito para passar e talvez até para chegar na final. Seria uma zebra muito forte caso o Frankfurt elimine o Barcelona. O Frankfurt não vem bem na Bundesliga dentro de casa, não tem desempenhado um bom papel. E eu quero saber, e eu estou muito curioso para saber como o Frankfurt vai desempenhar em casa, se ele vai tentar ter a bola ou se ele vai jogar no contra-ataque. Se ele der a bola para o Barcelona, ou se o Barcelona impor a posse de bola, a situação do Frankfurt vai ser mais no contra, né? Tem situações interessantes pelo lado esquerdo, o Filipe Kostic também é um cara muito bom, as bolas aéreas do Frankfurt também são muito boas, mas eu acho que o Barcelona tem tudo para levar, até talvez nesse primeiro jogo. A gente pode ficar de olho se não ler a pior equipe em campo, não acho ruim, mas vamos dar uma analisada um pouco mais a fundo aqui rapidinho. Cadê? Frankfurt e Barcelona. O Frankfurt tem 12 gols marcados de bola parada nessa
nessa Bundesliga, né? Eu tô analisando ligas independentes aqui. O Barcelona já tomou 9 gols, então vamos voltar aqui e marcar essa situação de bola parada aqui para o time do Frankfurt, que pode ser sim um indicativo de fechamento de posição. Entre contra-ataques a gente não tem muita coisa, o ataque do Frankfurt é muito fraco e o ataque do Barcelona tem melhorado consideravelmente. Não me parece, pelos números aqui, um jogo para gols, mas vamos ficar de olho, né? Às vezes o primeiro gol da partida indica muito o que pode acontecer, né? E o Barcelona pode ter sim oportunidades caso saia na frente de ampliar, tá bom? Eu vou ficando só no match odds para esse jogo por enquanto, não vou inventar muito a moda não, acredito que o Barcelona é favorito para vencer esse primeiro jogo. West Ham e Lyon. O Lyon faz uma péssima temporada na França esse ano, uma temporada bem mediana, mas na Europa League acabou eliminando o Porto, né, um grande adversário, e o West Ham tirou o maior campeão, talvez, dessa competição, né, o dono dessa competição, que é o Sevilla, então merece sim um voto de confiança. Eu até acredito que esse jogo seja para gols, tá? O time do West Ham é um time muito valente, com muita velocidade. Olha só, a gente tem dentro da Premier League, tá? Vou analisar óbvio desse jeito, o West Ham saindo na frente em 73% dos jogos, tendo marcado 11 gols de bola parada esse ano, contra 8 sofridos do Lyon. Então a gente tem o nosso primeiro match, e o segundo match está aqui em contra-ataques. Tá? Então vamos ser sinceros, né? Tudo indica que esse jogo ele tem uma tendência, caso o West Ham saia na frente, e esse gol pode ser de bola parada, que a gente tem uma incidência aqui de mercado de gols. O que puxa esse jogo para um jogo mais under? É o desempenho do Lyon fora de casa. Se a gente olhar por aqui, ó, o Lyon marcou 1 gol por jogo fora de casa essa temporada na França. Então, se a gente puxar e olhar aqui com carinho, a gente vai ver que não tem incidência para gols nesse jogo. Então, vamos ficar também aqui com algo no Lyon para a equipe em campo. Eu vou deixar o mercado de gols, caso seja para o final, para aquela situação do Lyon talvez se expondo, mesmo não precisando, o primeiro jogo ainda, mas caso o West Ham esteja ganhando de 2-0, alguma coisa assim que force o Lyon a sair da sua zona de conforto, a gente pode ter o West Ham contra-atacando com muito perigo e pode ser uma situação boa para buscar um gol no final, tá? E a gente tem Braga e Rangers, o Rangers muito focado no campeonato escocês, está bem distante do Celtic e pode ter aqui um alento buscando um título da Europa League. E o Braga, que estava ali, como é que eu vou dizer, moroso no campeonato português, não alcança o Benfica, também não é alcançado pelo Gil Vicente, fica naquela coisa, tem agora a oportunidade de, chegar numa semifinal de Europa League. Seria uma situação muito importante para o Braga. A gente tem uma odd de favorito, mas não é um favorito claro para o Braga. Eu acredito no mercado de gols aqui também, mas vamos dar uma olhada nos últimos jogos das duas equipes para a gente ficar de olho, tá? O time do Braga em casa ganhou do Benfica por 3-2, meteu 2-0 no Mônaco, tá? Teve muita facilidade de defender, o Mônaco erra muito gol, e meteu 2-0 no Sheriff Tiraspol, tá? Que foi um time que veio da Liga dos Campeões. O Rangers fora de casa meteu 2-0 no Dundee, aí depois teve aqui o jogo contra o Estrela Vermelha, meteu 3-0 em casa, depois fora de casa perdeu por 2-1. Contra o Borussia Dortmund, vocês lembram, né? Ganhou na Alemanha, empatou na Escócia. Eu acho que a gente pode vir sim para trabalhar gols aqui. Ó. A gente teve o último jogo entre eles em 2020 com 1-0, mas o penúltimo, né, que foi o jogo de ida, foi 3-2. Óbvio, a gente sempre tem que lembrar que o jogo de ida é um pouco mais estudado. Né? Dá para buscar um mercado de match odds? Tá, mas eu ficaria mais inclinado aqui para o mercado de gols. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação além aqui nesse jogo, um pouco mais específica. Vamos lá, ó. O Rangers tem uma média de 2 gols por jogo fora, óbvio, estou considerando o campeonato escocês. A bola aérea do Rangers é muito boa e puniu demais a equipe do Borussia Dortmund, grande Dortmund, então vale a pena a gente ficar de olho aqui também nas bolas paradas do Rangers. Não tem nenhuma incidência de contra-ataque. Esse jogo também, estatisticamente, se a gente levar só em consideração Escócia e Liga de Portugal, não é um jogo para gols, mas aqui a gente pode ter sim uma incidência para trabalhar gols. Coisa que eu gosto de deixar de dica para vocês, não é porque eu coloco aqui mercado de gols, tá aqui ó, que eu vou trabalhar longas exposições. A gente tem que saber interpretar
as oportunidades que o mercado dá. Às vezes esse mercado de gol vai ser no limite. Por exemplo, no West Ham com o Lyon, o West Ham tem um contra-ataque excelente. Mesma coisa o Leipzig, né? Então é uma possibilidade de trabalhar como eu trabalhei hoje, por exemplo. Não deu certo, mas eu trabalhei no jogo do Bayern contra o Villarreal. A quantidade de gol perdido pelo Villarreal foi uma coisa assim absurda, né? Bom, então na Europa League eu fico por aqui. A maioria dos jogos são bem complicados. Eu acho que o favoritismo do Barcelona ele é bem acentuado e talvez o do West Ham pela fase do Lyon, mas o restante é muito difícil de cravar alguma coisa. Conference League nós temos o Feyenoord contra o Slavia Praga. 1,66 a odd do Feyenoord. O Feyenoord me deu umas alavancagens muito boas na fase passada. Se a gente for pegar aqui, se eu não me engano, o adversário foi o Copenhaga, ou foi o Partizan. 3-1 no jogo da volta e 5-2 no jogo de ida. Foi um jogo muito bom de se fazer. E o time do Slavia foi 4-3. Nossa, foi excelente. Isso aqui foi muito bom. Nossa, isso aqui foi uma das maiores alavancagens que eu tive no ano. Foi um jogo que o Slavia vencia por 3-1 e o Lask virou para 4-3 no finalzinho com um jogador a mais. Nossa, foi maravilhoso. Me parece, a gente tem todo o cenário aqui. Ó, o primeiro jogo foi 4-1 contra o Lask, o segundo jogo foi 4-3. Me parece também um jogo bom para gols e eu evitaria aqui trabalhar o mercado de match odds. Eu tenho essa tendência de trabalhar mais gols na Conference. É o primeiro ano da competição e tudo mais. Leicester e PSV. O Leicester eliminou a equipe do Zorya. Não era o Zorya, era um Renders. Acho que era o Renders, que era uma equipe. Ou era o Ren. Teve o Renders aqui também. Aqui, ó. Renders, fora de casa 3-1. Aí depois foi pegar o Ren, 2-0 em casa e fora de casa perdeu por 2-1, acabou se classificando, né? Não, nem tantos gols assim. E o PSV pegou o Copenhague. Esse aqui que foi o jogo contra o Copenhague. O primeiro jogo tinha sido 3-3, não foi? Contra o Copenhague? Cadê o primeiro jogo aqui? Acho que não dá para aparecer que já passou os 10. Aqui, ó, 4-4. 4-4 contra o Copenhague e depois um 4-0. Então, outro jogo também que a gente pode ficar de olho aqui no mercado de gols. Eu tenho informações aqui no PDF de apoio, tinha esquecido de puxar pra gente. Vamos lá. Primeiro, o jogo entre Feyenoord e Slavia. Aqui a gente tem informações de bola parada muito boa aqui do time do Feyenoord. Deixa eu voltar ali para marcar isso para eu não me perder, tá? E contra-ataques. Já no time do Slavia eu não tenho essa informação, tá? No jogo entre, cadê o outro? Leicester e PSV, o Leicester tem uma média de 1,71 gols, o PSV 2,15, e olha isso daqui, olha essa incidência de bola parada aqui do PSV, o desempenho horroroso do Leicester, olha, vale a pena marcar e vale a pena anotar num bloquinho de notas aí do seu lado, que essa situação de bola parada do PSV aqui pode levar muito perigo contra a defesa do Leicester, tá? Depois nós temos Bodoglin e Roma, o campeonato do Bodoglin está retornando agora. Essas duas equipes caíram na fase de grupos juntas. O Bodoglin, se eu não me engano, venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo. Foi um time que enfrentou uma Roma completamente desinteressada na fase de grupos e acabou sapecando, se eu não me engano, 5 na Roma. Eu não vou conseguir puxar aqui o último resultado. Tem sim. 6-1. 6-1 foi o primeiro jogo da Roma contra o Bodoglin lá na casa do Bodoglin. Depois foi um 2-2 aqui na Itália. Olha só, o Bodoglin não perdeu para a Roma ainda nessa Conference. E a gente tem uma odd da Roma 1,90. Claro, vamos analisar um contexto macro. A gente está aqui para criar cenários, mas também para ser realista. O desinteresse da Roma passava muito pelas fases iniciais da competição. Ainda acho que a Conference não é uma liga ao tamanho da Roma. A Roma, assim como o Tottenham, que estava lá no começo como um dos grandes favoritos, pode e deve disputar competições maiores. Porém, se caiu no colo a Conference, a Roma é hoje, talvez junto com os dois times ali da Holanda e o Marselha, um dos grandes favoritos. Então a Roma pode sim prevalecer. Mas eu tenho muito receio porque o Bodoglin é um time muito forte.
tá? Então eu também ficaria de olho aqui no mercado de gols. Para trabalhar um match odds aqui, a Roma tem que estar engolindo o Bodoglin, e aí, óbvio, a leitura tem que ser muito clara, porque o Bodoglin deve ser muito forte também nos contra-ataques, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu tenho algum tipo de informação. Como a competição do Bodoglin ainda não começou, está começando agora, eu não tenho informação nenhuma. A Roma, 16 gols marcados de bola parada, 5 gols de contra-ataque marcados. Então eu já vou marcar aqui também situações para a Roma sair na frente em bolas paradas, tá? E por último, para fechar, Marselha e PAOK. O PAOK eliminou o time do Genk, acho que foi o Genk, se eu não estou enganado. E o Marselha eliminou... Rapaz, quem que o Marselha eliminou? O Basel, exatamente. Ganhou por 2-1 lá na Suíça e também ganhou por 2-1 na França. Inclusive na Suíça foi uma virada bem no finalzinho, né? O PAOK, como eu falei, eliminou o Ghent, não era o Genk, é o Ghent por 2-1 fora de casa. Já tinha vencido o Ghent por 1-0. Não tem aqui uma incidência tão grande para gols, como a gente está vendo, mas pode ser um jogo com padrão de Beck Marselha. Marselha é um time bem treinado, faz umas cagadas de vez em quando, mas pode ser sim uma situação para um Beck favorito. Olha, eu tenho tendência a trabalhar mercado de gols na Conference, mas esse jogo talvez indique aqui uma disparidade muito grande. Vamos dar uma olhada aqui no Marselha. Olha só, o Marselha tem uma média de 1,60 gols, boa bola parada, 40% de porcentagem apenas sendo o primeiro a marcar. Não sei, acho que eu vou rever meu conceito aqui. Não é um time que eu acompanho tanto. Acho que eu vou deixar esse jogo só na bola parada aqui e para ficar de olho no ao vivo, tá? Seria muita ousadia meter uma stake cheia no Marselha, que é um time que eu não tenho assim tanta confiança, tá bom? Vamos falar sobre Sul-Americana, depois a gente fala sobre a Libertadores. Na Sul-Americana, o grande destaque é o São Paulo, que vai pegar o Ayacucho do Peru, e esse jogo é numa altitude muito forte. O Ayacucho, se eu não me engano, tem um estádio ali a 2.600 metros, mas ele vai mandar o seu jogo num estádio ainda com mais altitude, por volta ali de 3.000 e alguma coisa. Então, mesmo São Paulo fazendo aquela estratégia de ir para o local do jogo, ficar em Lima, né, ali no Peru, e ir para o local do jogo somente horas antes do jogo, a tendência é que o São Paulo sinta bastante. Então eu ficaria bastante receoso de trabalhar esse back São Paulo aqui por conta da altitude. Toma bastante cuidado quem vai trabalhar. Tô achando também essa odd do Cuiabá bem baixa, mas é óbvio, o time do Melgar, é fraco, né? É bem fraco, se eu não me engano, também é lá do Peru. Enfim, eu não tenho uma lembrança muito boa do elenco do Cuiabá, mas, cara, 1,50 é sempre cotação baixa em qualquer competição sul-americana, né? Eu tomaria bastante cuidado aqui da Sul-Americana, eu vou pular todos os jogos, tá bom? Na Libertadores, a gente tem o Fortaleza contra o Colo-Colo, uma cotação que eu não lembro quanto é que estava a cotação do Fortaleza, deixa eu puxar aqui, 1,90 quase, o Fortaleza contra o Colo-Colo. Colo-Colo que é um time, óbvio, de muita história. O Fortaleza estreia na Libertadores esse ano, né? 1,90. Eu acho que o Fortaleza em casa, fazendo aquela festa no seu estádio, vale sim. Talvez aqui um layup para a equipe pode ser interessante. O problema... Não, 7 horas para mim é interessante. O problema para mim é jogos acima das 9 horas, eu já estou com sono, né? Outro jogo aqui que talvez valha a pena ficar de olho é o The Strongest contra o Libertad. O Libertad é um bom time, mas a altitude do The Strongest faz o time ficar ainda mais forte, com o perdão da piada, muito fraca. Eu sei que é fraca, mas a força do The Strongest se amplia na altitude. Então toma muito cuidado aqui. Aí você pode pensar, pô, essa odd do The Strongest está baixa porque o Libertad tem história? Sim, mas é porque lá a altitude realmente é muito complicada. E a gente tem aqui um jogo do Estudiantes contra o Vélez, jogo parelho para um layup para a equipe. Quem quiser explorar também pode ser uma situação boa, tá bom? Vamos só conferir como é que ficou o nosso planejamento desse dia 7 de abril. Estou usando aqui o radar esportivo. A gente tem um layup para a equipe no jogo do Frankfurt com o Barcelona. Acredito no favoritismo e numa vitória do Barça, tá? Acho muito difícil
o Frankfurt passar nos 2 jogos, mas óbvio, o Frankfurt pode fazer valer aqui a sua boa bola aérea, tá? O West Ham tem um bom contra-ataque, também tem boa bola aérea, e nesse momento vive uma fase melhor que o Lyon. O Braga e Rangers, ficar de olho também nas bolas paradas do Rangers, e Fortaleza e Colo-Colo, acho que essa odd de 90 para o Fortaleza é justa. Todos esses jogos eu vim para trabalhar no Match Odds. Mercado de gols, Feyenoord contra a Slavia, Leipzig e Atalanta, toma muito cuidado para trabalhar o Match Odds nesse jogo. Leicester e PSV, Bodoglin e Roma, também muito cuidado com o peso da camisa, não confia tanto assim, olha para o jogo. West Ham e Lyon e o Braga com o Rangers. Você vê que eu marquei aqui o West Ham e Lyon e Braga e Rangers nas 2 situações, mas óbvio, às vezes eu posso trabalhar match odds no primeiro tempo e buscar um gol no segundo sem problema nenhum, né? Para bola parada, se eu não decorei errado, o Feyenoord é o principal aqui, o Leipzig, o PSV, a Roma, o time do Marselha, o Frankfurt, o West Ham e o Rangers, tá bom? Então eu fico por aqui. Não esquece, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste e não é inscrita. Vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir sobre a criação de método, que é muito bom, tá bom? E a gente se vê então no meu Telegram, que é gratuito, ou no Leitura, tem tem desconto do Leitura até o dia 15. Vocês não estão se registrando, hein? Até o dia 15 eu vou fechar lá os registros do Leitura no dia 15. E se você quiser participar do sorteio aqui do canal, você precisa ter uma conta na Betfair. Eu vou deixar um link aqui embaixo de uma promoção para você. E óbvio, você tem que estar inscrito aqui no canal também. Valeu? Muito obrigado pela companhia de sempre. Gestão de banca, óbvio. Cuidado com essa confiança no peso da camisa. E a gente se vê. Valeu!